A Polícia Civil indiciou as duas proprietárias de uma creche em Várzea Grande pela morte de um bebê de apenas 5 meses, o Vicente Camargo. Nós acompanhamos todo esse caso aqui no SBT Comunidade. Temos imagens para relembrar do bebê que foi levado a um hospital. A primeira justificativa é que ele teria se engasgado durante um sono, né, um cochilinho. Na verdade, ele caiu, bateu com a cabeça e a dona da creche confessou que estava dando banho no bebê quando ele caiu e bateu numa mesa de mármore. O Serginho está com o delegado responsável pela investigação. Vamos ao vivo para a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Serginho. Pois é, Trindade, bom dia novamente para você, Trindade. O bebezinho de apenas 5 meses de idade de vida, o Vicente Camargo, que morreu quando estava em uma creche em Várzea Grande. A primeira pergunta que eu fiz para o delegado aqui em off, Trindade, se o bebezinho teria chegado no hospital com vida. Ele me disse que sim. E aí, Trindade, eu quero saber com o delegado aqui quais foram aí as informações que obtiveram que chegaram a essa conclusão de indiciarem essas proprietárias. Doutor, bom dia. A pergunta que eu fiz para o senhor naquela hora, se o bebezinho teria chegado com vida no hospital? Sim, bom dia. No dia do fato, 17 de abril, o bebê Vicente sofreu um acidente inicialmente um acidente, que foi a notícia trazida para a DHPP, dentro da creche, e em razão disso foi levado até o hospital para receber os primeiros socorros. Naquele momento, a equipe DHPP, após a notícia da morte do bebê Vicente dentro do hospital, que ele foi socorrido com vida ainda, a DHPP entendeu pela necessidade de requisitar um exame de necropsia para poder entender de fato a causa da morte, e a partir daí iniciou uma investigação em que culminou, no final dela, com o indiciamento de duas proprietárias da creche pelo homicídio culposo. Doutor, quais foram os principais fatores que levaram ao indiciamento dessas proprietárias? Então, o bebê Vicente, no dia do fato, no dia 17, ele foi visto por uma das cuidadoras, com o corpo molinho, palavras dela, sem esboçar muita reação. E quando essa cuidadora viu o bebê Vicente nessa situação, levou para uma das proprietárias para poder prestar um atendimento pré-hospitalar. De maneira imprudente, uma das proprietárias que recebeu o bebê acabou chocando a cabeça dele em uma ponta de uma mesa de mármore, o que provocou a morte do bebê pelo traumatismo craniano. Então, em razão dessa imprudência, uma das proprietárias da creche foi indiciada pelo homicídio culposo. A segunda proprietária também foi indiciada pelo homicídio culposo porque ela não obedeceu às diretrizes, não criou um espaço na creche capaz de prestar o socorro de maneira ideal ao bebê, não funcionava de maneira regular. Então, toda essa omissão anterior por parte dela criou um risco para que o resultado morte do Vicente fosse acontecido. Então, em razão dessas situações, tanto de uma das proprietárias que foi imprudente, quanto da outra proprietária que foi negligente, ambas assumiram a responsabilização pelo homicídio culposo do bebê Vicente. Doutor, foram coletadas e analisadas imagens de câmeras de segurança da creche para entender melhor o que aconteceu no dia deste acidente? Olha, a gente ouviu todas as pessoas. No dia do fato tinham 5 prestadoras de serviço na creche, ouvimos todas as pessoas, realizamos perícia de local de crime na creche, no intuito de coletar todas as informações possíveis, de confrontar o que foi dito por todas elas. E um dos objetivos dessa perícia de local de crime era identificar câmeras que tivessem registrado imagens do que aconteceu. A perícia trouxe para a gente a informação que não havia câmera de segurança, não havia também indícios de câmeras retiradas para obstruir as investigações. Então, a investigação ela foi pautada nas oitivas das pessoas, em testemunhas do fato, em laudos periciais. Tivemos 2 laudos de necropsia que trouxeram para a gente informações muito importantes da causa e das circunstâncias da morte, e todo esse conjunto de elementos de convicção fizeram com que a Polícia Civil, aqui por meio da DHPP, se convencesse de que o homicídio foi culposo, atribuindo a ambas as proprietárias a responsabilização por esse crime.
Doutor, existem aí as suspeitas ou evidências de negligência ou má conduta por parte de outras pessoas envolvidas, além dessas donas dessa creche? Não. O que a gente observou, a gente analisou o comportamento individual de cada pessoa envolvida na cena do crime. Todas as pessoas que foram ouvidas, nós fizemos o confronto do que elas disseram com as informações de todos os laudos periciais e, ao final das investigações, a gente conseguiu individualizar apenas o comportamento criminoso por parte das duas proprietárias. Então, outras pessoas, a gente analisou todos os seus comportamentos, mas não conseguiu criar um nexo, né, do seu comportamento com o resultado morte do bebê. Por essa razão, houve apenas os 2 indiciamentos, né, das proprietárias da creche. Doutor Marlon, essas proprietárias já de início disseram essa situação do acidente ou não? Algum momento ali deixaram essa informação até transcorrer aí o inquérito? Então, elas, de início, informaram que o bebê poderia estar passando mal em razão de um início de asfixia por parte do leite materno. Então, o bebê, segundo elas, estava um pouco mole, um pouco debilitado, provavelmente por essa causa. Em razão disso, a cuidadora pegou o bebê e levou para que uma das proprietárias prestasse socorro. Nessa tentativa de prestar o socorro, uma das proprietárias bateu com a cabeça do bebê na quina de mármore, notando a gravidade do que aconteceu, ela imediatamente, né, deve-se ser destacado aqui que a Polícia Civil busca a verdade dos fatos, e após ela bater a cabeça do bebê na quina de mármore, ela prestou imediato socorro, né, junto com terceiras pessoas que estavam passando de carro. Então, entrou no carro, foi até o hospital. As câmeras de imagem do hospital que nós tivemos acesso demonstram elas entrando com o bebê no colo de forma desesperada. Então, não houve uma omissão após o choque da cabeça do bebê com a quina de mármore. Então, a gente deve evidenciar que, após esse choque, as proprietárias tentaram prestar o socorro imediato ao bebê, mas como a gravidade da lesão foi tão grave, o bebê não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital, posteriormente identificada a causa da morte como traumatismo craniano. Doutor, agora tem medidas de segurança que a creche deveria ter implementado no local. Quais são as medidas? Tinham essas medidas lá na creche de segurança ou não? Então, justamente, quando uma pessoa, um grupo de pessoas se prontifica a prestar um serviço dessa natureza, né, de proteger vulneráveis, elas precisam obedecer a algumas normativas, por óbvio. Não vai sair prestando nenhum serviço ao bel prazer. Então, a creche, ela funcionava de maneira irregular, devo evidenciar isso, tinha sido notificada pelo município da cidade de Várzea Grande para que se regularizasse dentro de determinado prazo e não fez. Então, a creche funcionava de maneira irregular, não tinha profissionais capacitados que pudessem prestar um devido socorro em situações como essa, não tinha vistoria sendo realizada para saber se a estrutura física era compatível com o que ela queria prestar de serviço, que era essa atividade de creche, proteção e vigilância às crianças, e todas essas omissões praticadas pela creche propiciaram também o resultado, o evento morte do bebê, porque elas deveriam cumprir essas diretrizes e não fizeram, assumindo assim também a responsabilização pelo evento morte. Então, a gente consegue constatar na investigação que a creche ela funcionava de maneira irregular. Há informação que a prefeitura teria ido até a creche em janeiro, notificado essas proprietárias, só que elas não regularizaram a documentação necessária e abriram antes de ter ali a autorização. Isso, na verdade, a creche ela já funcionava, a prefeitura, o município, na verdade, tomou conhecimento desse funcionamento, notificou a creche para que ela, em determinado prazo, regularizasse as suas atividades.
Então, isso é importante porque a creche ela tinha que ter profissionais capacitados, ela tinha que ter uma vistoria adequada. Então, foi isso que o município exigiu da creche, que a creche cumprisse as demandas mínimas de proteção, de cuidado e de vigilância às pessoas que ela queria prestar aquele serviço. Então, o município tomou esse conhecimento, notificou a creche para que ela regularizasse. O prazo se findou, a creche não regularizou e continuou exercendo as suas atividades. Então, isso demonstra que a gestão da creche ela foi muito negligente com essas precauções, com essas inobservâncias de dever de cuidado, o que propiciou também, ter um nexo de responsabilidade também, no evento morte do bebê Vicente. Então, em razão disso, por essa negligência, as gestoras da creche também estão sendo indiciadas pelo homicídio culposo. Doutor, a gestora da creche são duas, São duas proprietárias. Elas irão responder os crimes diferentes, uma tem mais culpa que a outra, ou não? As duas, porque uma, segundo informações, ela vai responder porque é proprietária e não regularizou isso. A outra porque estava no dia ali do acidente que se envolveu, que confessou que bateu a cabeça da criança na quina. Isso. Houve um indiciamento de duas proprietárias. Uma foi a que teve o comportamento imprudente, foi quem, na tentativa de prestar o socorro ao bebê, acabou chocando a cabeça dele numa quina de mármore, provocando a morte. Então, essa foi o indiciamento pela sua ação, pela sua atitude. A outra foi o indiciamento pela omissão, porque ela tinha o dever de criar a estrutura de proteção, de cuidado, de regularização, de legalização da creche e não fez. Ambas responderão pelo mesmo crime, por comportamentos diferentes, mas o crime é o mesmo. Ambas, portanto, pelo homicídio culposo, que vitimou o bebê Vicente. Pois é, Trindade, a DHPP aqui, esta investigação sob o comando do Dr. Marlon Luiz, concluiu o inquérito. E as duas proprietárias dessa creche, lá no Jardim Marajoara, em Várzea Grande, foram indiciadas, E aí a questão que pesa mais ainda sobre esse inquérito é a questão que a creche não tinha autorização devida, documentos legais para o funcionamento, que aí traz um peso a mais nessa situação toda desse inquérito que foi concluído e as duas indiciadas. É com você. Muito obrigado, Serginho. Esse caso é extremamente triste, extremamente complicado. Agradeço ao delegado pela gentileza de conversar com a nossa audiência, explicando os detalhes desse importantíssimo inquérito policial concluído com a confissão de uma das donas de que o bebê realmente bateu com a cabeça na quina de uma mesa de mármore, Difícil demais até comentar esse caso, difícil até comentar.